Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula nessa sexta-feira, 20/11/2020. Nessa sexta-feira nós vamos abordar em História. Aí vocês vão dizer, Tia, mas nosso livro acabou. Não acabou não, nós temos o livro de atividades complementares. E no livro de atividades complementares, nós temos uma atividade bem interessante. E essa atividade nós vamos fazer na aula de hoje, certo? Nós falamos nessa aula, sobre os monumentos, os marcos e as memórias da nossa cidade. Ou seja, nós vamos falar, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre pontos turísticos, aqueles pontos turísticos, os marcos da nossa cidade. Como começou a nossa cidade? Como se iniciou? E aí, eu desejo a vocês que sejam bem-vindos a esse conteúdo e que vocês prestem bastante atenção, porque eu sei que tem pessoas aí que não sabem por onde começou a nossa cidade, Todo mundo sabe que era uma fazenda de um senhor chamado Agostinho Nunes de Magalhães, mas não sabe, na verdade, como começou, onde foi que iniciou o primeiro marco da nossa cidade. Qual será? Sabe qual é o marco zero da nossa cidade? Marco zero quer dizer que é o ponto onde tudo começou a criar, a se formar, Então, quem será que sabe? Quem será que sabe? Diz aí a tia. O marco zero. Eu acho que tem gente aí dizendo que diz, eu sei, tia, é a estação do forró. Tem outros dizendo, tia, eu sei, é a Casa da Cultura. Tia, eu sei, é a praça. É a Igreja da Penha, que é a matriz. Aquela igreja grande que tem lá na praça. Se alguém tá dizendo isso aí, não acertou. Esses pontos aí são pontos turísticos, sim. São pontos que retratam aí a história da nossa cidade, porque quando a gente fala sobre esses pontos, que a gente vai abordar hoje, os marcos de memória da cidade, e vamos abordar também, pronto, é esse mesmo, sim, e centros históricos, os centros históricos. Os centros históricos são esses, onde começou as histórias. Centro histórico quer dizer o meio de uma história que se formou, que conseguiu desencadear a história, que desenvolveu uma história. E aí, quando nós falamos nesse marco, aí todo mundo quer saber qual é, de onde foi. E se vocês não sabiam, a tia vai dizer para vocês agora. Sabe qual é o marco zero da nossa cidade? A Igrejinha do Rosário. Quem já foi na concha acústica? Lá na concha. Pronto, pois aquela igrejinha que tem lá, pequenininha, foi onde iniciou a nossa cidade. Fizeram a igrejinha ali, porque tinha uma casa grande ali perto, mas ela não foi o marco zero para iniciar. Ela foi apenas uma casa que era em uma fazenda. Mas quando criaram a igrejinha, aí muitas pessoas queriam ficar perto da igreja e começaram a construir ali pertinho da igreja. Aí podem ver que tem aí umas construções bem antigas, que é a Rua do Correio, que é aquele início de rua ali. E depois aquelas casas em volta ali, as casas em volta da concha, e teve aquela outra Rua do Correio. E ali iniciou, a nossa cidade. Vê que a igreja matriz, como eu sei que algumas pessoas pensam que ela é o marco da cidade, e ela não é. Vê que ela já é bem distante, a gente anda um montão. De lá da igrejinha do Rosário, a gente anda um montão para chegar lá em cima, na outra igreja grande, que é a igreja matriz, não é isso? Então, o marco zero da nossa cidade foi a igrejinha da Concha.
E ali começou tudo. Ali tinha as festas, né, da cidade era feita ali. Tudo que iam fazer de festa era feita ali, naquele espaço. E aí começou criando outros pontos turísticos, né? E aí foi criando as ruas. E as ruas, elas ganham nomes de pessoas que fizeram história na nossa cidade. Pessoas importantes, né? Como tem a praça, né? A Praça Grande tem o nome da praça. E tem as ruas também. Cada rua tem o nome de uma pessoa que é importante, que elas já faleceram, mas que as pessoas querem lembrar. E aí lembrar o nome delas através das ruas, né? E aí tem a rua Agostinho Nunes de Magalhães, né? Porque era o primeiro fazendeiro, que era um português, né? E aí tem aí a rua Enoque Inácio de Andrade, que é outras ruas de outras pessoas importantes que fizeram história. Aí tem os monumentos, os pontos onde tem, por exemplo, um padre que muitas pessoas gostavam muito dele aqui, que era o Padre Jesus. E aí ele fez um centro pastoral, fizeram também uma quadra poliesportiva e lá colocaram o nome dele, Padre Jesus Garcia Riano, né? Então, eles vão dando nomes aí às coisas com o nome das pessoas que foram importantes para fazer a história da nossa cidade, né? Vou dar continuidade aqui no áudio, porque agora em seguida a tia vai estar fazendo a leitura aí do conteúdo juntamente com vocês. Tem aqui os marcos de uma memória da cidade. Aí tem aqui, já reparou que nos espaços públicos da sua cidade, frequentemente placas, esculturas, praças, obras grandiosas, escolas, hospitais e ruas carregam o nome de pessoas que realmente existem ou existiram? Esses nomes não são escolhidos ao acaso. Cada monumento público conta parte da história do município e também da pessoa que presta o nome a ele. Nomear uma praça, uma estátua ou um hospital com o nome de alguém é uma forma de homenagear a pessoa por sua influência ou contribuições para o desenvolvimento da comunidade, seja no momento presente ou no passado. Através do estudo de uma obra pública e do nome que ela carrega, podemos descobrir mais sobre a comunidade em determinado momento histórico e compreender o motivo da homenagem. Já nos centros históricos, nós vemos aqui que os centros históricos são lugares muito importantes para todo mundo. Eles guardam características que nos informam sobre como viviam nossos antepassados, oferecendo meios para que os estudiosos possam conhecer mais da vida dos povos passados, além de conter muita riqueza cultural. Nosso país é privilegiado, pois tem 14 centros históricos conhecidos mundialmente e tombados como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Conheça aí uma lista com esses 14 lugares. Nós temos aqui Centro Histórico de Ouro Preto, Minas Gerais, Centro Histórico de Olinda, Pernambuco, Ruínas de São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul, Centro Histórico de Salvador, Bahia, Santuário do Bom Jesus de Montocínio, Minas Gerais, Montozinhos, Minas Gerais, Brasília, Distrito Federal, Parque Nacional da Serra da Capivara, Piauí, Centro Histórico de São Luís, Maranhão, Centro Histórico de Diamantina, Minas Gerais, Centro Histórico da cidade de Goiás, Praça de São Francisco, em Sergipe, Paisagens Cariocas, no Rio de Janeiro, Conjunto Moderno de Pampulha, em Minas Gerais, e Cais do Valongo, no Rio de Janeiro.
Então, gente, vocês viram aí que esses pontos históricos, eles são famosos e bem conhecidos não só no Brasil, mas também no mundo inteiro, né? As pessoas conhecem esses pontos culturais. E vê que coisa boa, Pernambuco está no meio aí, no Centro Histórico de Olinda, não é isso? Então, gente, boas atividades, respondam com atenção, tá? Um grande beijo e até a próxima aula. E amanhã vocês dão continuidade respondendo aí, né? Compensando a aula do sábado na página 27 e 28. Uma atividade um pouquinho longa, mas sei que vocês vão dar conta. Bye, bye, um grande beijo e até a próxima semana.